Olá, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao Arrase no Enem, professor Elton, Física. Nas nossas 3 aulas discutimos as questões de transformações de unidade, o Sistema Internacional de Medidas e também discutimos conceitos fundamentais de cinemática. Continuando nessa ideia, nós vamos hoje estudar um movimento bastante importante, um movimento, diria até relativamente simples, mas bastante importante, que é o movimento retilíneo uniforme. Me acompanha, dá uma olhadinha ali, ó. Eu tenho aqui o movimento retilíneo uniforme, se dá numa linha reta com velocidade constante. É isso que eu estou tentando mostrar nessa figura desses Fórmula 1. É claro que alguns deles estão acelerando, eles querem andar cada vez mais rápido, mas existe um trecho onde eles podem atingir a máxima velocidade que o Fórmula 1 pode atingir e naquele trecho, pode ser até bem pequeno, a velocidade permanece constante. Claro que no momento em que eles começarem a fazer curva, isso se perde. Uma curva não é uma situação de equilíbrio. Então quem está fazendo curva está necessariamente acelerado. Isso também a gente vai discutir no futuro. Mas eu quero que vocês imaginem que nessa reta, pelo menos, esses carros andaram com a velocidade constante, com a velocidade sem que ela sofra mudança. Então é isso que a gente vai estudar nessa aula, tá? Os movimentos que ocorrem em velocidade constante. Então o movimento retilíneo uniforme é um movimento que se dá necessariamente em linha reta, o nome está dizendo MR, esse R vem da trajetória retilínea, né? Lembra que a gente já estudou o conceito de trajetória? Então você imagine agora uma trajetória em linha reta. Se eu pegar os infinitos pontos por onde o móvel passou, eu vou ter construído uma reta, certo? E essa reta, ela é percorrida toda ela com uma velocidade constante, tá? Ou seja, o móvel possui a mesma velocidade em qualquer instante considerado. Imagine que o carro, você pode até voltar nessas figurinhas do Fórmula 1, imagine que o Fórmula 1 que está lá atrás, né, começou chegou nessa reta a 140 km por hora. Então ele vai chegar aqui no final a 140 km por hora, certo? Então o tempo todo, o trecho todo aqui, ele executou tendo a mesma velocidade, tá ok? Essa que é a ideia que a figura passa, que eu queria que essa figura passasse para você, certo? Lembrem-se que a gente viu no final da aula passada a questão da velocidade média. Ora, se a velocidade é constante, o móvel vai ter andado com a mesma velocidade o tempo todo. Então a velocidade média vai ser igual a essa velocidade, né? Essa velocidade sem o mzinho nós chamamos de velocidade instantânea. Velocidade instantânea é aquela que o móvel tem quando você olha para o velocímetro. Então, próxima vez que você for andar de carro, né, você olha para o velocímetro. Quando você olhar para o velocímetro, naquele instante você diz assim, olha, a velocidade agora é de 80 km por hora. Essa é a velocidade instantânea. Agora, se o carro está andando com a mesma velocidade o tempo todo, você sempre vai olhar para o velocímetro e vai ver sempre a mesma velocidade de 80 km por hora. Ora, se você fizer o cálculo mais tarde da velocidade média desse trajeto que você fez, vai dar 80 km por hora. Então veja que nesse caso de velocidade constante, a velocidade média e a velocidade instantânea coincidem, são iguais. Então é isso que eu estou tentando mostrar na equação. Dá uma olhada lá. Olha só, eu estou mostrando aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, eu estou mostrando que a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Afinal de contas, você está andando com a mesma velocidade o tempo todo, certo? Então a velocidade média, que é dada por ΔS sobre ΔT, vai ser um valor constante que vai ser igual ao da velocidade instantânea, aquela que você olhou para o velocímetro e sempre viu o mesmo valor sendo marcado. Tá bom? É isso que eu quero dizer com essa equação. Então a velocidade instantânea se confunde, é a mesma da velocidade média, certo? Outra coisa importante é perceber que no movimento retilíneo uniforme, o móvel sofre deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Afinal de contas, ele tem a mesma velocidade o tempo todo, certo? Então repare o seguinte, ó, esse carrinho amarelo que você está vendo ali embaixo, ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Em 1 segundo ele percorreu esse trecho aqui, ó, certo? Em 1 segundo. Claro que esse trecho é fácil de dizer quanto é, né? Passou 1 segundo, a velocidade dele é de 10 metros por segundo, esse trecho vale 10 metros. O outro trecho também passou 1 segundo, ó, foi de 1 para 2. Ora, se a velocidade dele é de 10 metros por segundo, a cada segundo ele percorre 10 metros. Então aqui também percorreu 10 metros. Aqui também percorreu 10 metros, porque foi de 2 para 3. De 3 para 4 também passou 1 segundo, percorreu 10 metros. Né? Eu poderia até escrever diferente, quer ver? Ó, eu posso até fazer um pouco diferente, talvez isso te ajude mais. Ó. Aqui passou 1 segundo, ele andou 10 metros. Aqui passou 1 segundo, ele andou 10 metros. 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 E assim vai. Certo? Então ele andou aqui 10, 20, 30, 40, 50, né? Então ele já está ocupando a posição 50 metros. E assim vai, certo? Então reparem que em intervalos de tempos iguais, a cada 1 segundo,
nesse caso, nesse exemplo, ele andou 10 metros. É fácil perceber por que a velocidade dele é de 10 metros por segundo, né, gente? Tranquilo? Joia? Vamos adiante? Olha lá. A equação horária dos espaços no MRU. Essa equação horária ela é bastante importante porque ela me ajuda, entre outras coisas, a determinar a posição do móvel, o espaço que ele ocupa em qualquer instante que eu deseje, em qualquer tempo que eu deseje. Vamos fazer o seguinte, vamos partir da velocidade média, da equação da velocidade média, eu devia ter colocado um mzinho aqui, ó, tá? Mas é que aquela ideia da velocidade média se confundir com a velocidade instantânea, então daí eu já nem coloquei, certo? Mas vou pegar a equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT, no lugar de Vm eu vou escrever V, que é a velocidade instantânea, e vou lembrar que o ΔS é o S menos S0 e que o intervalo de T é o T menos T0. E eu já estou considerando o T0 aqui como zero. Vem para cá um pouquinho, olha aqui para mim. Eu estou considerando o tempo inicial igual a zero com aquela ideia de que quem vai começar a estudar um movimento zera o cronômetro. Tá certo? Eu vou estudar o movimento daquele carro na minha rua. Tá com o cronômetro na mão. Você vai começar a contar a partir do 2,3? Você vai deixar marcado 2,3 no cronômetro? Você vai deixar marcado 5,38 segundos para daí começar a contar o tempo do movimento? Você não vai fazer isso. Você vai zerar, não é isso? Você zera o cronômetro e daí você começa a contar. Isso me lembra o frentista do posto de gasolina que quando vai abastecer teu carro, zera a bomba. Ele sempre parte do volume de combustível zero e parte do preço zero. Porque se ele não partir do zero, ele vai ter que pegar o final, subtrair do que estava no inicial da bomba para te cobrar o que é correto. Entende o que eu quero dizer? Imagine que a bomba estivesse marcando 5 litros. E aí no final ela está marcando 10 litros. Ele vai te cobrar por 10 litros? Não é justo. Quanto que você consumiu? De 5 para 10, você consumiu 5. Então, por isso que é mais fácil zerar. A parte do zero fica tudo mais fácil. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. O T0 é igual a zero para ficar mais fácil, certo? Para não precisar ficar com o ΔT na equação, certo? Com o T menos T0. T0 é zero, cai fora. Tudo bem? Então, volta lá, olha lá. Então, T0 é zero, caiu fora. Então, eu pego aqui esse T que sobrou aqui, porque T menos zero é T, e passo multiplicando. Então, eu tenho VT. E aqui eu tenho S menos S0. Esse menos S0 eu passo para lá mudando de sinal. E tenho o S isolado. Vou escrever daqui, ó. Vou escrever daqui para lá, ó. Então vai ficar S que está isolado, S0 que passou somando, mais VT. Então S igual a S0 mais VT é a equação horária dos espaços. Quando a gente diz que uma equação é horária, ela depende do tempo, tá vendo? Ó, depende do tempo. Então essa equação está dizendo o seguinte, ó. A posição que ele vai ocupar é a posição que ele já ocupava, mais o tanto que ele vai andar, V vezes T. V vezes T tem unidade de comprimento, gente. É o tanto que ele andou com essa velocidade naquele tempo, certo? E aí você adiciona isso à posição inicial, você tem a posição final. Se você brincar com as unidades de velocidade e tempo, ó, unidade de velocidade, metro por segundo, vezes, qual que é a unidade de tempo? Segundo. Corta os segundos, ó, sobra unidade de metro de comprimento. Então, esse V vezes T tem unidade de comprimento, que nada mais é o tanto que ele andou estando a essa velocidade nesse tempo. Tá certo? Tudo bem? Então, S representa o espaço final, S0 representa o espaço inicial, V é a velocidade em metros por segundo, que é constante no MRU, e o tempo dado em segundo, certo? É a famosa equaçãozinha do sorvete, né? Todo mundo brinca, né? Dizendo, a equaçãozinha do sorvete. Uma equação relativamente tranquila, mas de extrema importância, por favor. Não é porque matematicamente ela é simples que a gente vai agora achar que é fácil, né? Não é isso. Vamos dar o devido respeito e estudar direitinho esse negócio. Então, um exemplo bacana, imaginem esse carro, né? Eu quero determinar, por exemplo, qual é a velocidade dele, certo? Eu quero determinar qual é a velocidade dele. Então, eu tenho só aqui, ó. Eu tenho aqui o instante zero, ele está no 0 metro. Então, no instante t igual a zero, ele está na origem das posições. Essa trajetória não está legal porque ela não está orientada. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Está orientada para cá, posições para cá, dadas em metro, certo? Então, para cá é positivo, certo? A setinha mostra isso. No instante 2 segundos, ele está ocupando o espaço 10 metros. Com isso, eu consigo calcular a velocidade, né? Consigo calcular a velocidade instantânea e a velocidade média dele, que se confundem. ΔS sobre ΔT, S menos S0, T menos 0. Então, velocidade vai ser 10, que é o espaço final ocupado, no instante final, menos 0, que é o espaço S0 inicial, ele estava inicialmente no 0, dividido pelo tempo final 2 e pelo tempo inicial, que é 0. Olha lá, ó, viu? Ele também zerou o cronômetro, T0 também é 0. Então, eu fiquei com 10 divididos por 2, 5 metros por segundo. Essa é a velocidade
que esse móvel tem em qualquer instante, porque nós estamos estudando um MRU. Professor, como é que você sabe que isso é um MRU? Porque me parece que ele está andando espaços iguais, em intervalos de tempos iguais. Certo? Essa que é a ideia por trás disso. Embora a figura não esteja bem clara. E aqui, só por curiosidade, está vendo que tem um S aqui no instante 8 segundos? Então, quanto vale esse S? Né? Qual é o espaço que ele está ocupando no instante 8 segundos? Essa que é a pergunta que eu também estou fazendo aí com essa figura. Quem me responde isso? Justamente a equação horária. A equação horária das posições do MRU vai me responder essa pergunta. Qual é a posição que ele ocupa no instante 8 segundos? Certo? Então, pega a equação horária, S igual a S0 mais VT, e substitui nela o que você conhece. Qual é a posição inicial? Ora, a posição inicial era 0, está aqui, ó. Então, 0. Mas qual é a velocidade dele? 5 metros por segundo. Está aqui, tá vendo que a gente precisou calcular antes a velocidade para poder responder qual é aquele S? Vezes qual é o tempo que você está considerando? 8 segundos. Então, 8 segundos. 8 vezes 5, 40 mais 0, 40. Então, ele ocupa a posição 40 metros no instante 8 segundos. Certo? Então, veja como a equação horária foi bastante importante para determinar a posição do móvel. O problema é que eu não conhecia a velocidade, por isso eu tive que calcular a velocidade através da equação da velocidade média. Certo? Velocidade média, que se confunde com a velocidade instantânea. Tranquilo até aqui? Beleza esse exercício? Bacana? Dá uma olhada de novo. Tente fazer sem olhar. É importante que a gente vai, quanto mais exercícios vocês fizerem, mais ambientados vocês vão ficar com esses exemplos e com essa parte da física. Tudo bem? Vamos adiante? Vamos lá? Continuando, mais um exercício. São dadas as funções horárias dos espaços de 4 móveis, definidas sobre a mesma trajetória retilínea com valores medidos no sistema internacional. Então vejam que eu tenho 4 equações horárias. Eu tenho a equação horária do móvel A, do móvel B, do móvel C e do móvel D. Os 2 móveis que deverão se encontrar em um tempo futuro são... Então, quais desses móveis vão acabar se encontrando? Todos eles estão andando na mesma trajetória retilínea, né? Todos eles estão andando na mesma trajetória retilínea. Uns para cá, outros para lá, não sei, daqui a pouco a gente vai ver. Quem diz isso é justamente a equação horária. E ele pergunta, quais desses 2 móveis vão acabar se encontrando? Podem, no futuro, acabar se encontrando. Tá certo? Então eu vou fazer isso olhando para as equações horárias. Dá uma olhada lá. E daí a gente vai marcar aqui letra A, B, C, dizendo quem vai se encontrar. Então o legal é fazer o seguinte, ó. Eu peguei as 4 equações horárias e coloquei esses móveis na trajetória retilínea, naquela trajetória orientada. Vamos olhar primeiro para o A. Reparem que o A, ele tem uma posição... Deixa eu escrever a equação aqui, ó, para você lembrar. S igual a S0 mais VT. Todas as equações estão nesse formato. Aqui é mais. Todas as equações estão nesse formato. Então, reparem que o A, ele tem uma posição inicial menos 5. Então, se você imagina... E o C, quer ver? Olha só o C não tem o termo independente, não tem o S0, então é 0. Então, o C está na origem, ó. Já vou colocar o C aqui porque a gente define a origem, ó. Tá vendo, ó? O C está na origem. O A está na posição menos 5 inicialmente, então ele está nessa posição inicial ali, ó. Certo? Ele está nessa posição inicial, menos 5. E ele tem uma velocidade de mais 2 metros por segundo. Concorda que esse mais 2 está no lugar da velocidade? Então a velocidade dele é mais 2 metros por segundo. Gente, olha aqui, mais 2 metros por segundo. Esse mais indica o quê? Lembra a velocidade positiva? Velocidade positiva é movimento progressivo, ele está andando no sentido positivo da trajetória. Então vai lá na figura de novo e veja que realmente a velocidade dele, que está sendo indicada por esse vetorzinho aqui, ó, indica a velocidade de mais 2 metros por segundo, ele está indo para o sentido positivo da trajetória que está para esse lado. Tranquilo? Então assim a gente posicionou o móvel A, certo? Olha para o B, menos 7, então ele tá ocupando, nesse instante considerado, menos 7. Eu estou considerando um mesmo instante, né, gente? Tá? Onde o T é 0, se você reparar bem, é onde o T é igual a 0. Tá? Ó, no instante, T é 0 igual a 0 segundo, eu estou fazendo essa figura. Então, ele ocupa a posição menos 7 inicialmente. E a velocidade dele? Menos 3. O que indica uma velocidade negativa? Uma velocidade negativa indica que ele está indo no sentido negativo da trajetória. Ele está executando um movimento retrógrado. Lembra disso? Então põe o vetor no sentido negativo. Então olha lá, ó, o vetorzinho de velocidade dele indicando para lá o sentido negativo. Então o B está indo para lá e o A está indo para cá no sentido positivo. Tranquilo? Dá uma olhada no C. O C a gente já viu que está na origem das posições.
E ele tem uma velocidade 5. Veja que o coeficiente de t é a velocidade. Então ele tem uma velocidade 5 positiva. Então ele também está andando no sentido positivo. Está aqui indicado a velocidade dele. Olha o vetorzinho indicando no sentido positivo. E o d está ocupando a posição menos 1, e tem uma velocidade negativa, ó, menos 1, né? Menos 1 metro por segundo. Então o d está indo para cá, no sentido negativo da trajetória, o d também está executando um movimento retrógrado com uma velocidade de menos 1 metro por segundo. Tudo bem? Tranquilo? Agora pronto, olha para essa figura. Olha para a figura. Quais são os dois móveis que poderão se encontrar? Vamos brincar um pouco? O B e o A vão se encontrar? Não vão, porque eles estão se afastando, concordam comigo? Ó, o A está indo para cá, o B está indo para lá, eles nunca vão se encontrar. Desculpe, lembrem que a velocidade é constante. Então, para o B e o A se encontrarem, um dos dois vai ter que parar e voltar. E isso não vai acontecer, por quê? Porque a velocidade é constante, eles não podem fazer isso. A gente está estudando no MRU, certo? Então, eles jamais vão se encontrar. Tudo bem? Tranquilo? O A e o D, esse sim, porque eles estão andando em sentidos contrários. O A e o D vai passar um determinado instante e eles vão acabar se encontrando. O D e o C vão se encontrar? Não. O C e o A. O C e o A, será que eles poderiam se encontrar? Ó, o A vai perseguir o C. Mas a velocidade do C é maior que a velocidade do A. Então ele vai estar sempre cada vez mais longe do A. Então não vão se encontrar. Será que o B e o D vão se encontrar? Mesma coisa, não, porque o B está mais rápido que o D. Então ele vai sempre estar mais para frente, né? E jamais vão se encontrar. Então está respondido, gente. O A e o D vão acabar se encontrando porque estão andando em sentidos contrários e vão acabar se encontrando. A e D a gente marcaria a letra B lá nesse exercício. Tranquilo isso? Joia? Faz de novo, pense direitinho, monte as equações horárias, posicione o móvel no instante t igual a zero. Você podia até fazer a continha. Se o t0 é igual a zero, substitua o zero na equação e veja que você vai realmente calcular a posição que o móvel está no instante zero. Tá ok? Dá uma olhada nisso que isso é bem bacana fazer. A gente cresce fazendo esse tipo de exercício de novo. Tá ok? Um outro exercício que me parece bastante importante nesse tipo de situação, de estudo de MRU, é do encontro de móveis. Né? Quando ele pergunta, olha, quanto tempo vai levar para eles se encontrarem? Então vamos fazer um para ilustrar isso que eu estou falando. Diz assim, dois móveis, A e B, percorrem uma trajetória retilínea conforme as funções horárias SA igual a 30 mais 20t e SB igual a 90 menos 10t, sendo a posição S em metros e o tempo t em segundos. O instante de encontro em segundos entre os móveis A e B foi. Então reparem que ele está perguntando quanto tempo vai levar para eles se encontrarem, certo? Então para eles se encontrarem, eles têm que estar andando em sentidos contrários, ou se eles estiverem andando no mesmo sentido, o que está atrás tem que estar mais rápido para poder encontrar, concordam? Ou eles estão assim e se encontram, parecido com o exercício anterior que nós fizemos, só que lá era só dizer quem ia se encontrar, ou se eles estão indo no mesmo sentido, o que está atrás tem que estar mais rápido, senão jamais haverá encontro, certo? Então se a gente olhar para as equações horárias, de novo, ó, volta lá, dá uma olhadinha lá, ó. Você vai ver que o A, olha aqui, ó, o A no instante zero, ele está na posição 30, né? E o B no instante zero está na posição 90, tá ok? Aqui está o A e aqui está o B. E o A tem uma velocidade positiva, então ele está andando para cá. Então essa é a velocidade do A. E o B tem uma velocidade negativa, essa é a velocidade do B, menos 10 metros. Então realmente eles vão se encontrar, certo? Com certeza eles vão se encontrar. Em algum lugar aqui, ó, entre 30 e 90, eles vão acabar se encontrando. Essa é a trajetória orientada. Tá claro isso, gente? Eles vão acabar se encontrando sim. Aí tem um negócio bacana. Quando eles se encontram, o que eles têm igual? Tem alguma coisa? Velocidade não, porque a velocidade do A é 20 metros por segundo e a velocidade do B é menos 10 metros por segundo. Então não é velocidade. O que eles têm de igual no momento do encontro? As posições. Vai existir uma posição aqui, não é bem no meinho, tá? Mas né, não sei onde é. Mas eu sei que a posição que o A está ocupando é igual à posição que o B está ocupando. Eles se encontraram, então eles ocupam o mesmo espaço na trajetória. Tá claro? Então é a partir daí que a gente vai resolver esse exercício. No encontro, o espaço ocupado por A, a posição ocupada por A, é igual à posição ocupada por B. Entendeu? Tranquilo? Consegue, né? Raciocinou? Eles vêm aqui, um vem daqui, outro vem daqui, eles vão se encontrar. Quando eles se encontrarem, eles estão ocupando exatamente o mesmo espaço na trajetória. Então é daí que eu estou partindo. Então exercícios de encontro
os espaços são iguais. Tudo bem? Então vamos igualar os espaços e aí eu igualo as equações horárias. Vamos lá? Vamos igualar as equações horárias? Então qual que é a equação horária do A? É só olhar no texto de novo lá. Se quiser a gente volta. Ó. 30 mais 20t. Então substitui lá. 30 mais 20t. Ó, 30 mais 20t vem da equação horária do A. É o SA. E o SB? Vamos ver. 90 menos 10t. Então leva lá. O SB... 90 menos 10t. Igualei as duas equações horárias. Tudo bem? Vou apagar para não ficar pesadão. Mas enxergou? Igualei as equações horárias. Então, eu quero calcular o tempo que leva para eles se encontrarem, não é isso? O tempo que eles levaram para se encontrar. Então, simplesmente, resolvo a equação em t. Para isolar t, quem tem t eu vou deixar de um lado, quem não tem t eu vou pôr para o outro. Então, reparem que aqui eu tenho o 20t, que eu vou deixar, e aqui eu tenho menos 10t, que eu vou passar para lá mudando de sinal, certo? Então, eu tenho 20t mais 10t. Aqui eu tenho 90, que eu vou deixar quietinho aqui, e o t, o 30, melhor dizendo, o 30, que não depende de t, eu vou passar lá para o outro lado mudando de sinal. Então vem menos 30. Tranquilo até aqui essa matemática, gente? Então vai lá, 20t mais 10t, 30t. 90 menos 60, desculpa, eu falei errado, 90 menos 30, 60. O 30, eu quero isolar o t, eu quero saber o valor do t, eu preciso isolar. Eu só sei qual é o valor do t se eu isolar. Por enquanto, o que eu sei é que 30 vezes t é igual a 60. Então, o 30 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 60 divididos por 30, dá para simplificar por 10. 6 divididos por 3 dá 2. Então, o instante do encontro é de 2 segundos. Tudo bem? Levou 2 segundos para que eles se encontrassem naquela trajetória. Tá? Você não precisa pensar que eles estão andando na mesma rua para bater de frente. Não precisa pensar assim. Um está vindo na rua dele, outro, mas ocuparam o mesmo espaço na trajetória ali da BR, por exemplo. Tá ok? Tranquilo? Entenderam a ideia? Tem uma coisa legal que o exercício não pede, mas seria bem bacana a gente olhar agora. E que espaço é esse? Qual foi o espaço de encontro? Se você voltar naquela figurinha que eu fiz, vamos lá? Se eu voltar naquela figurinha, você vai ver que está entre 30 e 90, não é isso? Qual foi o espaço? Então acho que está legal olhar aqui, quer ver? Ó? Substitua, o tempo de encontro foi 2. Então substitui 2 aqui ó, no lugar desse t. Substitui 2 ali. 2. 20 vezes 2 dá 40, não é isso? 40 mais 30 vai dar 70. Então eu tenho 70 aqui desse lado. Se você fizer, colocar no lugar desse t o 2 também, vai dar 20. 90 menos 5 dá 70. Então esse foi o espaço de encontro. Tá vendo que é igual para os dois? Então eles se encontraram no espaço 70 metros. Levou 2 segundos e eles se encontraram no espaço 70 metros. Se a gente voltar nessa minha figura esdrúxula, esse espaço aqui ó, é 70 metros. Certo? Então o B saiu do 90 e foi para o 70, e o 30, e o A foi do 30 e conseguiu chegar no 70. Vejam que o A andou mais que o B, né? Para se encontrar. Certo? Porque é fácil de entender por quê. Porque o A está mais rápido, a velocidade dele é de 20 metros por segundo, enquanto o do A é de 10 metros por segundo. Tá claro isso, gente? De novo eu digo, né? Fazer de novo o exercício, é sempre bacana refazer os exercícios, tá bom? Às vezes a gente tem a sensação assim, puxa, eu entendi o que esse professor explicou, eu entendi como pensar, eu entendi o que ele fez, mas às vezes a gente vai tentar fazer sozinho e não consegue, não é assim? É normal, é natural, sempre foi assim para mim, tá ok? E eu acabei aprendendo alguma física nessa vida, mas com alguma dificuldade. O lance é a gente ser esforçado, tem que ser esforçado, tem que querer aprender, sentar e refazer os exercícios com boa vontade, certo? Se você fizer isso, você vai... Nossa, daqui a pouco você está longe, mesmo que você não goste de física, mesmo que você tenha bastante dificuldade com física, daqui a pouco você vai estar mais aclimatado, daqui a pouco você vai estar mais à vontade com a física e você corre o risco até de gostar desse negócio, hein? Cuidado. Tá bom? Tranquilo? Então refaça os exercícios, por favor. Vamos fazer mais um? Exercício 3? Vamos fazer mais um? Temos um tempinho ainda. Diz assim, uma partícula tem equação horária dos tempos dada por... Então está aqui a equação horária, S igual a 100 menos 20t. Vamos brincar um pouco com essa equação horária antes da gente sair resolvendo qualquer coisa? O que se entende dessa equação horária? Veja, essa equação horária ela tem esse formato. S igual a S0 mais V vezes T. Concordam que está nesse formato? Então compare uma com a outra e me diga, quem é o S0 nessa equação? O exercício não está pedindo isso, tá? Eu que estou fazendo para a gente dominar bem essa equação horária aí. Qual é o S0? É só comparar. Compare. 100. Ele falou sistema internacional, não falou? Unidade de comprimento no sistema internacional. Vimos isso na primeira aula. Metro. Então tá lá, 100 metros é a posição inicial. Ele tá... Quando eu resolvi estudar o movimento desse carro, desse móvel, o que quer que seja, dessa partícula, como ele diz, ela já estava nos 100 metros, certo? E qual é a velocidade dela? Eu consigo saber qual é a velocidade? Sim, olha lá, ó, menos 20
menos 20 metros por segundo. Tá claro? Tudo bem? Como essa velocidade é constante, ela está andando no sentido negativo da trajetória, então eu já posso dizer que essa partícula executa um movimento retrógrado. Viu quanta coisa a gente consegue ver só na equação horária? Importante isso, hein? Vamos adiante? Agora vamos ver o que ele quer. Qual a trajetória da partícula? Gente, qual é a trajetória dessa partícula? Isso não é uma equação S igual a S0 mais VT que nasce no MRU? Então a trajetória dessa partícula é uma linha reta, porque não pode variar a velocidade, beleza? Então é uma linha reta. Ok? Então, como se trata da equação do sorvete, S igual a S0 mais VT, então trata-se de um MRU e a trajetória é retilínea, é uma linha reta. Tá ok? E na letra B, o que ele pede? Em que instante a partícula passa pela origem dos espaços? Em que instante ela passa pela origem dos espaços? Origem dos espaços ou origem das posições? O que é a origem dos espaços? Não é exatamente quando S é igual a zero? Não é isso? A origem dos espaços é onde a trajetória é zero. Se a gente voltar naquelas figuras anteriores, lá onde o carro está no zero, lembra? Lembra aquelas figurinhas com carrinho? Então, o carrinho estava ocupando o espaço inicial. Espaço inicial é uma coisa, é o lugar onde ele está quando você vai começar a estudar o movimento, no tempo zero. Origem das posições é o zero. É o zero da trajetória. Então, ele quer saber quanto tempo vai levar para esse corpo passar no zero da trajetória. Essa é a pergunta que ele está fazendo. Tudo bem? Volta lá. Então, para fazer isso, eu vou pegar a equação horária, que é a minha grande ferramenta. Lembre que quando eu estou estudando movimentos desse tipo, as nossas grandes ferramentas são as equações horárias. Então, a equação horária desse movimento, S igual a 100 menos 20t. E eu vou colocar no lugar do S, o zero. Porque assim eu consigo calcular em que instante, de qual tempo, que ele vai estar passando por lá, certo? Então, vamos fazer continha. Então, no lugar do S, coloco o zero, está aqui o zero, olha lá, ó. Que é igual a 100 menos 20t. Então, como é que eu faço para calcular o t? Precisa isolar o t, não é isso? Então, esse menos 20, eu vou passar para lá, mudando o sinal. Tá? Fica mais 20. Então, mais 20t, ou melhor, mais, eu não coloquei aqui, mas mais 20t igual a 100. Eu não sei quanto vale t. Eu sei que t vezes 20 equivale 100. Então, pega o 20 que está multiplicando e passa dividindo. 100 divididos por 20, pode simplificar por 10, se você quiser. 10 divididos por 2 dá 5. Então, o tempo que levou para ele sair da onde ele está e chegar, passar na origem dos espaços é igual a 5 segundos. Levou 5 segundos para passar na origem dos espaços, na origem das posições dessa trajetória. Tranquilo, gente? Tudo bem? E para fechar, mais um exercício que esse aqui até deixo para vocês fazerem, mas eu posso mostrar, posso discutir, mas seria bacana se você pegasse esse slide só com o texto e tentasse resolver, tá? Sem olhar. Mas ele diz assim, ó, um motorista pretende percorrer uma distância de 200 km em 3 horas, com velocidade escalar constante. Por dificuldades no tráfego, ele teve que percorrer 30 km à razão de 60 km por hora e 100 km à razão de 50 km por hora. Que velocidade escalar média ele deve imprimir ao veículo no trecho restante para chegar no tempo previsto? Então vejam que tem 3 trechos aí. O primeiro trecho, ele andou 30 km a 60 km por hora. Depois, no segundo trecho, ele andou 100 km a 50 km por hora. Ou vai pegar trânsito assim, né? E depois ele quer saber o seguinte, qual tem que ser a velocidade no fim para ele cumprir os 200 km em 3 horas? Entenderam a ideia? Então, separa isso em trechos. Dá uma olhadinha, ó. Trecho 1, usa a equação da velocidade média. V igual a ΔS sobre ΔT. Exercício de trecho, gente, tá? Como ele falou que essa velocidade é constante, ele está em MRU, mas no MRU vale a equação da velocidade média, sendo que a velocidade média é a velocidade instantânea que eu estou chamando de V1 aqui, certo? Tudo bem? E lembrem que a equação do sorvete nasceu da equação da velocidade média, lembrem disso. Então, mesmo que seja um MRU, eu posso usar a equação que derivou, que veio, melhor dizendo, que veio lá da velocidade média, certo? Então, no primeiro trecho, a velocidade dele, 60 km por hora, e quanto que ele andou com essa velocidade? Ele andou 30 km só. Passa o ΔT multiplicando, 60 dividindo, então ele levou meia hora nesse primeiro trecho. Tudo bem? Levou meia hora nesse primeiro trecho. No segundo trecho, ele conseguiu andar com uma velocidade de 50 km por hora e ele andou 100 km, pela mãe do guarda. Já imaginou? 100 km a 50 km por hora, tem que ter boa vontade para fazer isso sem xingar muito, hein? Passa o tempo multiplicando, o 50 passa dividindo, 100 divididos por 50, 2. Levou 2 horas, coitado desse cara. Levou 2 horas nesse trecho, certo? Agora lembrem-se
que ele quer percorrer 200 quilômetros em 3 horas. Não é isso que o texto disse? Ele quer percorrer os 200 quilômetros em 3 horas. Quanto que ele percorreu desses 200 até agora? Olha lá, vamos voltar aqui. Ele andou 30 e 100. Então ele andou 130 quilômetros. Então ele tem que andar ainda 70 quilômetros. Concordam comigo? Ele tem que andar 200 quilômetros. Ele andou 30 no primeiro trecho e andou 100 no segundo trecho. Então ele já andou 130 quilômetros. Para fechar os 200, faltam 70 quilômetros. Concordam comigo? Quanto tempo ele ainda tem? Ele quer fechar em 3 horas, não é isso? Ele quer fechar em 3 horas isso. Quanto tempo ele ainda tem? Olha lá, vamos lá. Ele levou meia hora no primeiro e 2 horas no segundo. Quanto tempo ele ainda tem? Ele tem meia hora. Qual vai ser a velocidade que ele vai ter que imprimir? Então vai lá, eu chamei de trecho 3. V3 é igual a delta S3 sobre delta T3. Delta S dele é 70, que é o que falta para ele fechar. E ele tem míseras meia hora. Ele vai ter que andar com velocidades acima das permitidas. Claro que eu diria que esse cara não deveria tentar e não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Mas se ele quiser, vai ter que andar 140 km por hora para conseguir fechar o primeiro intento dele, que era andar 200 km em 3 horas. Tranquilo? Beleza? Enxergou ali? Depois você olha com carinho, faz de novo esse, tá? Na verdade, faça todos eles de novo, exercite e se for possível, leia a teoria. Pega aquele teu livro lá da escola, dá uma lida na teoria que envolve o MRU, isso vai te ajudar bastante, certo? Próxima aula a gente vai adiante, MRUV, vamos ver os gráficos do MRU, depois a gente vai para o MRUV e os seus gráficos, tá ok? Então, não percam as próximas aulas, assistam, não pulem aulas, assistam para valer, tá ok? Valeu, gente, até a próxima aula, até lá.